Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 120. Salmo 120 fala dos ataques dos caluniadores, é cântico de peregrinação. Portanto, os Salmos 120 até 134 são todos cânticos de ascensão. No entanto, o título que aparece no início de cada um foi traduzido de várias maneiras. Uma canção de graus, uma canção de ascensões, uma canção para o subir. Este grupo, por sua vez, constitui a maior parte dos salmos do grande Halel. Salmos 120 até 134. Os salmos de ascensão receberam esse título porque os israelitas peregrinos os cantavam enquanto viajavam de suas casas por toda a terra e subiam ao Monte Sião para as festas anuais. Quer os salmos tenham sido escritos ou não com esse propósito, eles foram organizados em uma sequência que reflete os sentimentos dos viajantes. Eles fornecem expressões de adoração para os viajantes quando partem de regiões distantes, viajam pelo país, chegam a Jerusalém e finalmente participam das cerimônias do templo. A coleção abre com o grito de alguém que mora em uma região distante e é duramente perseguido por seus vizinhos. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Salmo 120, de 1 a 2. Seus insultos perfuram como flechas afiadas e o queimam como brasas em brasa, e ele ora para que o castigo de Deus sobre ele seja igualmente doloroso. O que ele dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele o castigará com flechas afiadas de guerreiros, com brasas incandescentes de sândalo. Salmo 120, de 3 a 4. Ou seja, ele está cansado de ser vítima, ele se sente como se viesse em uma terra distante, como se vivesse em uma terra distante, onde está cercado por atacantes de tribos hostis. Assim ele partirá para Jerusalém e buscará um pouco de paz e refrigério de espírito na casa de Deus. Ai de mim, vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Salmo 120, versículos 5 a 7. Meseque era uma nação bárbara, bem ao norte de Israel, perto do Mar Negro, na Ásia Menor. Gênesis 10, 2, Ezequiel 32, 38, 2, Ezequiel 39, de 1 a 2. Quedar, no norte da Arábia, era o lar dos ismaelitas nômades, que assediavam periodicamente os israelitas. Gênesis 25, 13, Isaías 21, 16 a 17, Jeremias 2, 10, Ezequiel 27, 21. Essas pessoas representavam os tipos de indivíduos que cercavam o escritor, ou seja, mentirosos, pagãos e bárbaros hostis. Eles pareciam estar atrás de guerra o tempo todo, mas ele queria viver em paz. Aqui nós vemos que o escritor, o salmista, está falando de alguém que queria viver em paz e que estava perseguido. Os salmos também, todo salmo é cântico de peregrinação, e nós sabemos que aqui está nos fazendo entender de alguém que quer viver em paz e que estava sendo perseguido terrivelmente. O que é que nós podemos falar aqui desse salmo? É que na nossa vida também, hoje, trazer para a nossa realidade,
Nós queremos viver em paz e que, às vezes, somos perseguidos alguma vez, em algum momento da nossa vida, nós estamos na terra, estamos sujeitos a aflições, e principalmente nós que somos filhos de Deus, seremos perseguidos. Não é inevitável que não seja porque o nosso adversário, que quer só veio para matar, roubar e destruir, o Satanás, ele usa pessoas que é para tirar a nossa paz. Então, em nome de Jesus, estejamos entendendo que a busca pelo Senhor nos fortalece para enfrentarmos toda essa situação. Então, vamos viver assim, nessa confiança em Deus, sabendo que sempre haverá alguém que queira tirar nossa paz. Então, a confiança em Deus mostra também o meu interesse pela palavra, porque a palavra, ela, se eu medito de dia e de noite, eu sou como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Nós lemos isso no primeiro salmo, não foi? No versículo 3. Então, se eu sei que eu tenho sempre alguém, terei sempre alguém que vai estar me tirando a paz, querendo tirar minha paz, eu vivo a palavra. Vivo a palavra. Hoje eu quero comparar uma pessoa que nada melhor do que a gente viver na família em paz, não é? Uma pessoa que quer paz na sua família, que sabe que vai ter sempre alguém para perseguir seus filhos, perseguir a você ou seu cônjuge, o que é que vai fazer? Fazer o que nós estamos propondo, que a essa altura, desde maio de 2023, que nós estamos com a proposta, que ainda tem alguém que não está fazendo, que 3 capítulos por dia dentro da sua casa, lendo um capítulo logo no seu lugar secreto. Sabe o que é lugar secreto? Aquele lugar que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto e olha em secreto, que teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, quando você fizer isso, tiver nessa obediência, você já leva um capítulo, já leva a Bíblia para ler um capítulo. Na hora que tiver nessa oração, faz essa leitura. Depois do almoço, você reúne com a sua família e lê um capítulo também, ou então individualmente. Agora à noite, se você está realmente vendo que a importância de você educar seus filhos, do jeito que está escrito em Deuteronômio capítulo 4, do capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9, você entende que isso é palavra de Deus e que deve ser obedecida, então aproveita o terceiro capítulo do dia, no anoitecer, que é quando toda a família já deve estar em casa, e aí faz o culto doméstico. Se quer viver em paz. A maneira de nós termos paz é a gente viver com a palavra, meditando de dia e de noite. A prosperidade principal que recebe da palavra é essa, porque você tendo a palavra escondida no seu coração, você não peca. E a nossa paz é justamente se a gente não peca, porque não pode um filho de Deus estar tranquilo se estiver pecando. A paz que excede todo entendimento é para quem vive na obediência, lutando contra o pecado, sem pecados escondidos, confessando pecados. Isso traz uma paz, uma tranquilidade. Então, você cria os seus filhos assim, você tem sua mulher, seus filhos sentados todos os dias lendo a palavra. Você acha que vai ter algum inimigo que consiga prevalecer com a sua tentativa de tirar a sua paz? Nunca. Aí, o resultado de tudo isso, você vai ter uma vida sempre de paz. Aí você vai estar com sua família criada na paz, seus filhos chega o momento de casarem, de ter suas famílias formadas, e você na paz. Você criou seus filhos para Deus, não foi para o mundo. E se foi para Deus, eles vão ter um casamento abençoado, na santidade, né? Se você criou, se você deu esse presente caro para Deus, de manter os seus filhos na santidade, vai ser um casamento maravilhoso. E uma das coisas que está como resultado dessa paz, que o inimigo não vai poder lhe tirar, é você ter tudo no tempo certo. Agora que você já é avó, já é avô, a sua família já toda, seus filhos, cada um no seu canto, você agora viveu os momentos maravilhosos da velhice, o tempo todo em oração, igual que já está velho, aposentado, pega a sua esposa, vai agora para o templo, viver um culto matutino, um culto ao meio-dia, um culto ao entardecer, cultos que sejam de oração, porque Deus deixou escrito que a casa dele é chamada casa de oração. Mas no período que você está criando filhos, fazendo esse discipulado da sua casa, que os seus primeiros discípulos são a sua casa,
E é claro que simultaneamente você também ganhou vidas lá fora, mas o principal foi a sua casa. Agora, já, quando a tarefa já foi feita, vai fazer o que é necessário fazer, porque no templo, que é chamado casa de oração, precisa ter os idosos, as pessoas que já criaram suas famílias, os solteiros e as viúvas. É o lugar do templo, é o lugar de continuar a paz, que é ser de todo entendimento. Não deixar ninguém tirar sua paz e você viver de acordo com uma palavra lhe orienta. Primeiro tempo, você haver de solteiro santificado. Casou, formou família, mantém-se dessa maneira que já falei. Sentando, lendo Bíblia, orando com a sua família, discipulando seus filhos na palavra, como está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9, filhos criados, santificados, casados. Agora, qual é a sua parte? Vamos agora fazer aquela parte que o que está criando filhos não pode fazer. Você agora já criou seus filhos, vai para o templo no amanhecer, faz um culto matutino, culto de oração. Reúne toda a turminha dessa mesma fase. Ao meio-dia também, ao atardecer também. Está escrito em Mateus 21, versículo 13, que a casa do Senhor é chamada casa de oração. Mas cadê as pessoas? Quando está criando os filhos, o tempo que é para cuidar da família mesmo, não pode, tudo bem. Mas quando chega essa idade, o que é que estão fazendo? Hoje em dia já não se encontra um velho ou uma velha que entenda que sua missão é essa. Acha que agora que está nessa idade, agora é ficar na frente de um televisor, assistindo toda a programação evangélica, porque agora já cumpri toda a minha missão. Não, sua missão de família você cumpriu, mas agora a sua missão da parte do templo. Deus diz que é casa de oração. Quem é que vai orar? Quem é que vai estar deixando o templo aberto e com orações contínuas? Aqueles que estão solteiros, aqueles que são viúvos ou viúvas, aqueles que já criaram sua família, os casais idosos, são esses os responsáveis para manter a casa de Deus sendo um lugar de oração. É desse jeito, a palavra nos mostra tudo. E agora, e os meus netos? Quer dizer, você já criou seus filhos na santidade, você acha que você vai criar netos? Quem cria netos é aqueles que não ensinou a palavra aos filhos, mas aqueles que sentam na sua casa todos os dias, obedecendo a palavra, como a palavra diz, que é para ensinar a criança o caminho que deve andar, eles na velhice não têm netos para criar e nem tem que se preocupar, porque a sua obrigação de ter santidade era nos seus filhos. A santidade dos seus netos é com seus filhos, eles que repitam o que ele ouvir na sua casa. Eles repitam. Você não foi bem-sucedido? Eles não lhe deram trabalho? Agora eles aprendam a criar seus filhos da mesma maneira que vocês criaram. Você tem que viver a paz que excede todo entendimento. Seu tempo agora é oração. Agora, se você não criou seus filhos na palavra, hoje você está sendo uma pessoa numa idade já que não é mais para criar, não é mais para ter filhos, criança na sua casa para você cuidar. E aí, cadê a paz que excede todo entendimento? Por quê? Porque fugiu do propósito de Deus. Se você estiver com uma palavra ensina, há tempo para tudo. Criou seus filhos, eles estão nos seus cantinhos, eles vão criar seus filhos. Não tem que ninguém dizer assim, foi a avó que criou. Não existe isso. É cada um criando os seus filhos. Eles vão criar. Se por acaso os seus netos derem trabalho, não é problema seu, porque se os meus filhos não me dão trabalho, é porque eu acertei criar. Criei da maneira que Deus ensinou, com a palavra. Agora, se eles não repetem o que eles viram no meu lar, não estão botando seus filhos para sentar, fazer culto doméstico, fazer tudo. Se os meus filhos não fizerem isso, ou se os seus filhos não fizerem isso, é claro que os resultados serão diferentes. Terão filhos dando trabalho, que serão nossos netos, né, dando trabalho. E aí não é problema nosso. A gente só vai fazer orar, porque a gente não pode decidir pelos filhos. Eles saem das nossas casas na fase de juventude, na fase de adulto, eles sabem o que querem, e a nossa responsabilidade de tê-los obediência conosco é durante a fase de criança, da adolescente, enquanto estiver solteiro na nossa casa. Saiu da nossa casa, é com eles, e se os filhos deles não forem aquilo que eles são para você, se os meus filhos não forem, são bons, não me deram trabalho, se meus netos derem,
Eu não estou nem aí, só faço orar, porque não é responsabilidade minha, neto. A responsabilidade minha são meus filhos. Se eu já dei conta, se Deus me deu a graça de obedecer a sua palavra e meus filhos terem santificado, abençoado, não me dá trabalho nenhum, eles também façam o mesmo com os meus netos, porque isso aí não sou eu que vou fazer. Essa é a paz, é viver a palavra. É, a paz que sem entendimento só pode haver se você vive na palavra. Eu estou em paz. Hoje eu estou fazendo o quê? Estou como líder, vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, sem nenhum impedimento de fazer as gravações das lições, não é isso? Todos os dias tem gravações no YouTube. Por quê? Porque eu estou vivendo a paz que excede todo entendimento. Baseado em quê? Na meditação da palavra de dia e de noite. E aí eu posso fazer, enquanto Deus me der vida, fazer a obra do Senhor no tempo certo, ir para o templo orar, fazer as gravações das lições do discipulado e toda a obra de Deus que tem que ser feita na minha idade, fazer. Por quê? Porque meditei na palavra de dia e de noite. A palavra é o que me deu a vitória, porque a palavra é Jesus. Não se esqueça de João 1,14. Leia todos os dias e se lembre que a palavra é Jesus. Então, onde a palavra está, Jesus está. E o resultado é uma paz que excede todo entendimento. Tudo no lugar certo, tudo na hora certa. Porque o Senhor tem tempo para tudo. Agora é o meu tempo de apenas orar pelos meus netos, pela minha família, e continuar com o ministério que Deus me deu até o último dia da minha vida. Então, prossiga na palavra. Salmo 120 está mostrando isso. Palavra, palavra, sempre é isso. Sempre é canções de adoração ao Senhor, meditando na palavra, meditando na palavra. Os salmos são para isso, para a gente ter o exemplo do salmista, sempre focando em adorar, em louvar, e louvar com obediência à palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.